Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para hoje, que é quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Hoje estou aqui para vos falar do jogo de ontem, sobretudo do jogo de ontem, desse Sporting Futebol Clube do Porto, que serviu de pontapé de saída para as meias finais da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto ganhou em Alvalade ao Sporting por 2-1. Nos últimos 2 anos, e se excluirmos daqui então esse jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting, que foi o primeiro confronto entre Sérgio Conceição e Rubem Amorim como treinadores destas duas equipas. Antes disso, o Sporting já tinha, o Rubem Amorim já tinha defrontado o Sérgio Conceição 2 vezes, mas como treinador do Sporting Clube Braga. Depois houve aquele jogo, ainda de 2019-2020, que foi favorável ao Futebol Clube do Porto, mas com o Rubem Amorim ainda a pegar numa equipa que não era a dele. E depois, nesses 2 anos que se seguiram, este foi o 6º jogo, 4 deles deram empate, há uma vitória para cada lado. E o que é curioso é que em nenhuma ocasião aconteceu a equipa que marcou primeiro ganhar o jogo. Portanto, isto é sinal de uma série de fatores que nos conduzem a uma ideia de equilíbrio, que eu já vou explorar um bocadinho mais à frente, quando fizer aqui a análise do jogo. E já escrevi um bocadinho também sobre o tema hoje de manhã, no último passo. E quem quiser ler, já sabe, está a passar aqui agora em rodapé. Tadeia.substack.com é onde estão os meus conteúdos escritos. Se quiserem, podem subscrever a versão gratuita, que vos dá acesso ao último passo todos os dias, logo pela manhã, entre as 8 e as 9 da manhã. É uma reflexão em jeito de opinião, de segunda a sexta-feira. Quem quiser subscrever a versão premium, paga cerca de 4,30€ por mês, ou se quiserem fazer a subscrição anual, tem acesso a 2 meses de desconto, aqueles 5 meses de desconto, foi só mesmo no dia 1, porque era o dia dos meus anos, e eu estava mãos largas. Portanto, neste momento voltámos à tarifa normal, que são 2 meses de desconto para quem quiser fazer a subscrição anual do meu Substack, e aí sim têm acesso a muito mais conteúdos. Aliás, aproveito para vos dizer que ainda hoje, já lá está engatilhada para sair, às 6 da tarde, vai sair o 6º artigo da série Donos da Bola, sobre o futebol brasileiro e a confusão, ou neste momento, a grande confusão que existe em torno da transformação dos clubes em sociedades anónimas de futebol. A lei foi aprovada no final do verão passado, verão para nós, no hemisfério norte, inverno para quem está no Brasil, no hemisfério sul. Houve ali uma confusãozita com Jair Bolsonaro, que não aceitou uma série de quesitos da lei. A lei voltou a baixar à Câmara de Deputados, mas a Câmara de Deputados acabou por contrariar a intenção de veto do presidente Bolsonaro, e por isso mesmo já há clubes brasileiros a serem transformados em SAFs, Sociedades Anónimas de Futebol. São, para já, basicamente clubes que estão em muito má situação, mas assim que os grandes investidores, perceberem o manancial gigantesco que há no futebol brasileiro, e que é possível comprar clubes gigantes por tuta e meia, vamos começar a assistir a uma debandada geral de grandes investidores em direção ao futebol brasileiro. Tudo explicado nesse artigo, o 6º artigo da série Donos da Bola. Vai sair hoje, está engatilhado para sair, se não me engano, às 18 horas, 6 da tarde, só que esse é só mesmo para subscritores premium do meu Substack. Os outros, enfim, conseguem ler ainda assim 3 ou 4 parágrafos que eu deixo sempre em aberto, mas depois não a especificação dos 20 clubes do Brasileirão, da Série A do Brasileirão, de quem é que eles são, em que pé é que estão face à mudança da lei e qual é a perspectiva que têm de vir ou não a ser SAFs, a ser Sociedades Anónimas de Futebol. É mais logo, já sabem. Bom, vamos entrar pelos temas, antes dos temas do dia, desculpem lá, antes dos temas do dia, as vossas perguntas.
E hoje o Filipe Monteiro voltou a facilitar, mas eu tenho culpa nisto, porque eu hoje atrasei-me. Aliás, hoje todo o meu dia tem sido um atraso. Eu sou rapaz para me deitar cedo, geralmente. Ontem estive em direto na RTP3 até à meia-noite, e portanto, hoje de manhã, quando tocou o despertador às 6 da manhã, bom, a coisa e estou atrasado, o meu dia está todo atrasado já neste momento, e eu hoje só coloquei o lançamento do programa, já era meio-dia e 9, e eu acredito perfeitamente que o Filipe Monteiro, que é sempre o nosso camisola amarela, todos os dias, hoje ficou em segundo lugar, que se tenha atrasado um bocadinho, porque ao meio-dia, que é quando costuma estar lá o lançamento do programa, ainda não estava. Bom, primeira pergunta do dia, camisola amarela de hoje, e olha que foi por segundos, porque tenho aqui três espectadores a fazerem perguntas ao meio-dia e 9, que foi no minuto em que foi colocada a divisão do programa. Pergunta-me o Rui Martins. Bom dia, Rui. Qual é, na sua opinião, o melhor sistema de jogo para o Sporting, o que mudou do ano passado para agora? Bom, Rui, o Ruben Amorim já disse que não mudou o sistema. Aquilo que aconteceu, e eu hoje de manhã estava a escrever, e aconselho, Rui, a leitura do texto de hoje de manhã, espero conseguir explicar no programa de hoje, com mais algum detalhe, algumas nuances, mas ainda hoje de manhã estava a pensar. E se estiver por aqui, que eu já vi que ele entrou há bocadinho no Instagram, o Jamie Alex, no ano passado, criticou-me imenso, porque eu disse que o Sporting precisava de mudar. E agora, hoje, estou a escrever que o Sporting mudou demais. E eu acho que em tudo há um justo equilíbrio. Eu, quando no ano passado escrevi, e mantenho, que houve aquela altura em que o Sporting começou a vacilar e precisava de introduzir ali algumas pequenas nuances, não era mudar o sistema, não era fazer uma mudança radical, era introduzir algumas pequenas nuances, porque os adversários começavam a saber como contrariar a organização do futebol do Sporting, e o Sporting mudou ainda assim, mas mudou de forma consolidada, desde o início da época passada até ao momento presente, tem processos muito mais bem assimilados, mas ainda assim acho que a questão não se coloca em termos de sistema de jogo, Rui. A questão o melhor sistema é aquele que o treinador tiver mais bem operacionalizado no processo de treino. Se o treinador conseguir operacionalizar bem no processo de treino no 4-4-2, o 4-3-3, o 3-5-2, o 3-4-3, o melhor sistema é esse. O Sporting teve no ano passado uma vantagem competitiva face aos opositores, que foi ter tempo para trabalhar, porque não estava nas competições europeias, enquanto os outros andavam a preparar jogo. Não foi tanto, eu sempre disse isto, não foi tanto uma questão não foi tanto uma questão de descanso, de repouso, foi mais uma questão de ter tido tempo para trabalhar, e aperfeiçoou muito aquela forma de jogar em torno deste 3-4-3, que tem uma série de nuances. Saída curta para atrair o adversário, ganhar espaço na primeira linha de pressão, se o adversário alongar as suas linhas, se o adversário mantiver as linhas curtas, aproveitar o ataque à profundidade, depois dessa saída curta. Aliás, eu ontem estava a ouvir os comentários ao jogo e estava a ouvir dizerem que, bom, o Porto não está a pressionar assim tanto a saída de bola do Sporting, o que é mais tranquilo para o Sporting. Pelo contrário, é pior, porque o Sporting o que quer quando faz aquela saída curta é que o adversário pressione, precisamente para conseguir ganhar esse espaço. É menos tranquilo, mas tem mais resultados. Ontem o Porto optou, mas eu já vou explicar isso tudo mais daqui a bocadinho, por não fazer uma pressão tão intensa nessa saída curta do Sporting. Portanto, há uma série de nuances do jogo que o Sporting aperfeiçoou e que, de repente, não deve abdicar delas. E está a abdicar de algumas. E isso está a refletir-se na forma da equipa jogar e na forma da equipa perder alguma identidade. Porque essa ideia que nós temos, o treinador não presta porque não tem um plano B. Eu quero lá saber do plano B. Aquilo que se quer numa equipa é que o plano A funcione. Depois, um plano B é uma coisa que leva tempo. De repente, vamos dizer que este treinador não é bom porque só joga sempre no mesmo sistema. Então, e depois? Não é? Qual é o problema disso, se o sistema funciona? Agora, apressar a mudança só porque sim, só porque de repente há aí uma meia dúzia de sereias que apelam à mudança e que dizem, bom, isto tem que se mudar, porque senão é sempre igual, é uma chatice, é um aborrecimento. Epá, olha que chatice. Olha, agora vocês estarem cansados de andar sempre com os pés no chão e decidirem que a partir de agora, quando forem ao supermercado, vão a fazer o pino, só para ser diferente. É que são capazes de demorar mais tempo a chegar lá, não é? E de cair pelo caminho. E com as equipas de futebol é assim também. As coisas têm que ser trabalhadas, portanto, o melhor sistema de jogo é aquele que a equipa tiver mais bem operacionalizado.
E no caso do Sporting é, sem dúvida, o 3-4-3, mas a questão nem é tanto do 3-4-3. Aquilo que se passou, por exemplo, no Funchal, e que se passou na ponta final do jogo de ontem, que o Sporting estava a jogar no final com Slimani, Paulinho e Coates, os três na frente, estava a jogar em 4-3-3, praticamente, foi que as movimentações do jogador, e nessa altura sim mudou o sistema, e até o próprio Ruben Amorim disse que o Mateus Reis não tinha percebido bem aquilo que era suposto fazer, que é sinal que a coisa não foi assim tão bem trabalhada, e portanto a mudança se calhar foi precipitada, é aí que eu estou a querer chegar. Agora, aquilo que aconteceu, por exemplo, na Madeira, com o Paulinho, o Slimani e o Daniel Bragança, é que houve as tais nuances em que as movimentações foram diferentes. O Slimani a jogar no lugar do Paulinho não faz as mesmas movimentações do Paulinho. O Paulinho a jogar no lugar do Sarabia não faz as mesmas movimentações aliás, o Paulinho até jogou mais no lugar do Pedro Gonçalves. Não faz as mesmas movimentações do Pedro Gonçalves. Não há complementaridade em que quando um baixa o outro sobe e vice-versa. Quando um faz apoio, o outro faz profundidade. E isso acaba por se refletir na forma de jogar da equipa. Filipe Monteiro, segundo lugar hoje. Bom dia, Filipe. Como ficam os dois Sporting Porto depois da primeira mão? Têm ou não influência real no campeonato? Obrigado pelo elogio à análise que fiz ontem na RTP. Eu acho que eu já tinha escrito ontem, acho que não tem grande influência, se quer que eu diga. Porque estas são duas equipas que, para já, não estão a precisar deste tipo de legitimação. Agora vamos ver, vamos esperar para ver como é que as coisas vão correr daqui mais para a frente. Marco Lopes também pontuou, chegou em terceiro lugar. Por onde acha que passará uma maior flexibilidade nesta ideia de jogo de Amorim? Mudança de sistema, jogadores com características diferentes? Marco, já respondi em parte a isso na pergunta do Rui Martins. Acho que depende daquilo que for trabalhado. Se o Sporting conseguir e tiver de achar que tem tempo, agora que vai estar fora da Europa, porque em princípio vai ser eliminado pelo Manchester City já para a semana, para trabalhar nuances de movimentação diferentes, força aí. Agora, não dá é para pôr em campo antes de ser trabalhado, porque isso até pode dar certo. De repente há um pontapé lá para cima, a bola bate na cabeça do Slimani e entra, dá certo. Agora, é mais provável que não dê do que venha a dar. Jason Lima, olá Jason, bom dia. Na minha humilde opinião, ontem foi um jogo rico tático e muito boa arbitragem. Até o gol do Sporting, só deu o Sporting. O gol fez mal ao Sporting ou fez bem ao Porto? Bom, eu não vou... Enfim, gostei de algumas coisas, e do jogo já vou falar. Da arbitragem vou arrumar aqui e depois agradecia que não continuássemos por este caminho. Mas vou arrumar aqui e muito rapidamente, estou aqui a olhar para o relógio, tenho 1 minuto e meio para dizer o que pensei da arbitragem do Soares Dias de ontem. Bem, na maior parte do jogo. Preocupado em deixar jogar. Preocupado em não puxar dos cartões demasiado cedo. Eu tinha falado disso aqui ontem. Ainda bem que foi assim. Depois, quem é que não facilitou? Os jogadores. Nunca facilitam. Nunca. Há um lance que o Sporting protesta do Paulinho no início, que eu, tal como disse relativamente ao Evanilson na semana passada, é o Paulinho que vai à procura do contacto para tentar ganhar ali uma falta e eventualmente um cartão. O árbitro não marcou, deixou seguir e fez bem. Há o lance da grande penalidade que é assinalada, e eu já hoje, houve quem se meter comigo no Twitter por causa disso. E tal, já sei o que é que vai dizer, que foi assinalada, mas também podia não ser. Exatamente. Porquê? Porque eu acho que os dois jogadores ali embrulham-se. E o Evanilson mete a perna à frente precisamente para poder ganhar ali o contacto. E o Pedro Porro não foi inteligente, porque ali tinha que fazer contenção. O Evanilson vai a fugir para a linha lateral, tem que fazer contenção. E da mesma forma que nunca valorizo, há um toque na cara. Pois há, e depois? Agora um toque é falta? Não é, não tem que ser. Não é uma agressão, não foi um murro, não foi uma cotovelada, há um toque. Os jogadores embrulham-se. Podia o árbitro ter deixado de seguir? Podia. Optou por marcar. É o direito dele. Mas também, de qualquer modo, não subscreva a ideia de que o Sporting acabou por ser prejudicado, porque depois há um penalti absolutamente evidente. E eu acho que o Soares Dias não marcou o outro a seguir, porque provavelmente tinha a noção de que naquele primeiro lance podia ter-me apontado para um lado ou para o outro, e então resolveu ali deixar seguir um lance entre o Uribe e o PP, que se aquilo não é penalti, então não há penaltis. Esse sim era penalti. O primeiro, enfim, marcou, está bem. Se não tivesse marcado, também estava bem. É assim que eu vejo o jogo. Acho que aqui não há verdades absolutas. E depois, na ponta final do jogo,
de facto, começou o árbitro a sacar mais os cartões. E foi pena que o tivesse feito. Mas pronto, está arrumada a questão da arbitragem. Escusam de fazer mais perguntas sobre o tema, porque não vou responder. Pronto. Aliás, tenho uma coisa a dizer sobre a arbitragem, mas isso tem a ver com a forma como, do meu ponto de vista, a equipa do Sporting se deixou afetar pela situação. Tal como já tinha deixado afetar-se pela situação no jogo em casa com o Sporting Clube Braga. E isto é uma questão de controle emocional. É aqui. E se calhar os responsáveis do Sporting têm que começar ali a pensar o que é que podem fazer sobre isso, mas já lá vou chegar. Paulo Neves, bom dia, Paulo. Palhinha faz ou não falta à equipa do Sporting? Claro que faz. É claro que faz. Palhinha é um médio-centro titular da Seleção Nacional neste momento. Portanto, faz falta à equipa do Sporting. Acho que não há. Agora, e o próprio Paulo também me comentou isso hoje de manhã, já não sei muito bem onde, em que plataforma, se foi inclusive no meu Substack, não há insubstituíveis. Não pode jogar, tem que jogar outro. Ponto final. É assim que funciona, tal como faz falta ao Pedro Gonçalves, tal como fez falta ao Pepe em alguns jogos em que não jogou pelo Porto. Portanto, ouça, é assim que as coisas funcionam. O Mário Pereira pergunta-me quais as probabilidades para o jogo de hoje da Taça. E já agora, parabéns pela parceria com a Solverde. Olá, Mário. Volto a dizer, lancei no dia 1 um novo projeto, o projeto Fica a Dica. O projeto Fica a Dica é feito em parceria, de facto, com a Solverde. Eu não tenho, enfim, não estou aqui, é preciso dizer, a recomendar apostas, nem quero que vocês vão fazer. Eu não sou tipster, nunca fui, não tenho particular jeito para isso. A única coisa que eu faço ali é identificar tendências do ponto de vista estatístico. E, portanto, Mário, já lá está o vídeo, está no meu canal de YouTube, é dar lá um salto e sabe o que é que está lá e está feito relativamente ao Tondela Mafra de hoje. Espero ainda falar um bocadinho do jogo. Enfim, posso falar já. Tondela Mafra, obviamente, o Tondela é favorito, não é? Agora, o Tondela está numa fase particularmente negativa, mas estamos aqui a falar de um jogo de equipa de primeira divisão em casa contra uma equipa de segunda. E não é sequer uma equipa de topo da segunda divisão. O Mafra já esteve mais acima do que está neste momento. Neste momento está ali já mais perto do meio da tabela do que outra coisa qualquer. E, enfim, vamos a ver como é que a coisa vai correr mais logo. Agora, estou à espera de um jogo equilibrado, isso estou. Não estou à espera de um jogo muito desequilibrado, precisamente porque este Tondela, que eu já elogiei aqui algumas vezes, a equipa do Paco Estaran jogava um futebol muito positivo, mas ultimamente os resultados têm sido tão negativos que se calhar aquilo começa a afetar a cabecinha dos jogadores. Diz-me o Vasco Batista, viu-se ontem a falta de habituação de alguns jogadores ao sistema, Slimani e Edwards requerem tempo, é isso mesmo, o Vasco, nem mais, acertou em cheio. E pronto, e acho que vamos entrar na análise do jogo e vou aproveitar o mote que me é dado aqui pelo Daniel Silva via Instagram, que me diz, o Porto entrou com uma equipa com pouca profundidade e a sair para o ataque em jogo apoiado, mas não correu bem, acho eu, diz ele. Na segunda parte, com as alterações, o Porto encontrou-se e jogou melhor. Bom, eu acho que, primeiro que tudo, para arrumar aqui já de vez a questão do resultado. Eu acho que o resultado foi justo. Aliás, tive a curiosidade, depois, no final do jogo, de ir ver o índice de golos esperados e eles refletem exatamente aquilo que o resultado deu. O mais normal ontem era ter sido 2-1 para o Futebol do Porto. Agora, eu acho que o Sporting foi melhor na primeira parte. No jogo de ontem, o Sporting foi melhor durante a primeira parte, mas o Porto foi muito melhor durante a segunda parte. E podemos até dizer aqui, ok, estava previsto, o Porto deixou no banco o Otávio, o João Mário e o PP para os lançar na ponta final do jogo e para precisamente aproveitar. Agora, a questão aqui é que eu não tenho a certeza que a entrada destes jogadores, com o resultado em 1-0, e era isso que estava previsto, tivesse o mesmo efeito no jogo. Provavelmente não teria. Porque para a mudança do jogo na segunda parte, foi tão importante a alteração na equipa do Porto, que de facto passou a colocar mais titulares em campo, como foi importante a falência mental, física e tática do Sporting depois de ter sofrido o gol do empate. Porque quando o Sporting sofre o gol do 1-1, a equipa completamente desmoronou. Até aí, até ao 1-1, o Sporting tinha sido a melhor equipa no campo. Aliás, eu publiquei no meu Substack hoje
as estatísticas relativamente ao jogo, e há uma superioridade clara, deixem-me só conseguir aceder aqui ao texto, para não estar a falar de cor relativamente àquilo que vos vou dizer, mas durante a primeira parte, o Sporting fez 3 remates contra um remate do Futebol Clube do Porto. E atenção, aqui também podem dizer, ok, é pouco, é uma diferença pequena. É verdade, sim, senhores, é uma diferença pequena. Mas, se formos a ver também, durante essa primeira parte, e é destes dados que eu estou à procura, o Sporting teve ações, teve 14-2 em ações na área do adversário. Isto é, o Sporting teve 14 vezes a bola na área do Porto e o Porto teve 2 vezes a bola na área do Sporting. Até pode dizer, ok, isto nem é importante. O Sporting até marcou numa bola em que não entrou na área. É um livre lateral, a bola entra na meia-lua e há um remate do Sarabia. Certíssimo. Na segunda parte, e mesmo tendo em conta que naqueles primeiros 30 minutos o jogo ainda esteve muito no sentido que tinha tido na primeira parte, ou pelo menos até ao gol do Sporting foi assim, mas na segunda parte, esta estatística inverteu-se por completo. E se formos a ver, na segunda parte o Porto rematou 7 vezes, o Sporting rematou 2. Na segunda parte o Porto teve 19 ações na área do adversário, contra, volto a lembrar, 2 na primeira parte, e o Sporting teve 9, volto a lembrar, contra e já me esqueci, 14 na primeira parte. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que houve um Porto muito melhor na segunda parte e que houve um Sporting melhor na primeira parte. A diferença fez por vários fatores, um dos quais o facto do Porto ter sido, de facto, muito melhor na segunda parte, e o facto do Sporting, na primeira parte, enquanto foi melhor, não ter sido suficientemente competente no processo de criação. E eu acho que foi aí que o Sporting falhou, começou por falhar no jogo de ontem. Mas vamos ao início do jogo. Houve uma tentativa estratégica do Sérgio Conceição encaixar no sistema do Sporting. Já o disse aqui, o Sérgio Conceição, desde que começou a época de 2020-21, tinha jogado 5 vezes com o Sporting, do Ruben Amorim, tinha 4 empates e tinha uma derrota. Nunca tinha conseguido ganhar. A última vitória tinha sido ainda na época 19-20, quando foi campeão nacional, jogo da última jornada, ou da penúltima, foi por aí, ou da antepenúltima. Foi na ponta final do campeonato. Então, o Sérgio Conceição, que tem andado desde aí à procura de uma forma de encaixar neste sistema do Sporting, optou ontem por fazer uma coisa que pode parecer, à partida, muito simples, mas provavelmente não o é. E há tanto comentário. Andei agora aqui com os comentários para o fim e só vejo coisas sobre penalti. Ok, está bem. Fiquem por aí. Eu ainda hoje de manhã disse... ontem tive que atender no Twitter um senhor portista que me vinha dizer que os jogadores do Sporting só simulam. Hoje veio um senhor sportinguista que me veio dizer que os jogadores do Porto só simulam. Eu consigo ver simulações dos dois lados, tenho essa vantagem. Mas quem acha de facto isso, que são sempre os outros que estão mal, eu recomendo-vos uma coisa: Switch Off, canal dos clubes. Aí é que vocês têm sempre razão. Aí os dos vossos clubes são sempre os melhores e os do clube adversário são sempre uns aldrabões. Pronto, é assim. É aí que estão bem. Se é isso que acham, é aí que estão bem. Bom, voltando à questão tática. Ainda hoje de manhã escrevi sobre ela, a questão do encaixe e do desencaixe das duas equipes. O Sérgio Conceição procurou encaixar no Sporting. Encaixou no Sporting, colocou o Uribe entre os dois centrais, entre o Mbemba mais sobre a direita e o Pepe mais sobre a esquerda, para que o Uribe encaixasse no Paulinho e para que depois o Mbemba e o Pepe não fossem apanhados na curva com as movimentações que fazem os avançados exteriores do Sporting. No jogo de ontem era o Nuno Santos e o Sarabia. Isto permitiu o que ao Porto? Depois encaixar também no meio-campo, com o Gruitch e o Vitinha a encostarem no Mateus Nunes e no Ugarte. Na frente, a preocupação do Porto não foi a de pressionar, porque já se sabe que se uma equipa adversária que vá pressionar, se não o fizer de uma forma extraordinariamente competente, e eu tenho dúvidas relativamente à capacidade que o Porto, mudando a sua organização, tenha para ser extremamente competente em termos de pressão. Porque para ser extremamente competente em termos de pressão, a coisa tem que estar coletivamente muito bem oleada. E o Porto mudou a organização, dificilmente o conseguiria. Por isso mesmo, bem, do meu ponto de vista, o Sérgio Conceição não foi à procura de pressionar aquela primeira fase de construção curta do Sporting, já o disse aqui antes, a ideia do Sporting com aquela construção curta, bola sempre baixa,
a construção do guarda-redes para os centrais, sempre ali até perto da linha de fundo, é chamar o adversário para lhe aproveitar o espaço, ou nas costas da primeira linha de pressão, ou nas costas da equipa propriamente dita, se a equipa subir toda de forma compacta. O Porto, inteligentemente, também não quis ir pressionar ativamente esta construção baixa do Sporting, antes preferindo fazer contenção, mas fazer contenção com o Fábio Vieira e o Taremi colocados próximos do Evanilson, de forma a impedir a bola ou a ligação entre os centrais do lado, porque percebeu também, do meu ponto de vista, bem que com o Neto e o Gonçalo Inácio, o Sporting não tem a mesma saída com bola que teria com o Mateus Reis, e a saída ali teria que ser feita através de passo para os laterais. Ora, estavam lá precisamente para isso, para impedir isso, o Fábio Vieira e o Taremi, como avançados externos, vamos lá, para tentar impedir essa ligação aos laterais. Ora, o Porto conseguiu encaixar no Sporting, conseguiu promover este encaixe. Grande inteligência tática do Sérgio Conceição, sem dúvida. Mas a verdade é que mesmo com esse encaixe, o Sporting foi melhor. Portanto, enquanto o jogo esteve encaixado, o Sporting foi sempre melhor. Porque o Porto preocupou-se, e eu aqui, enfim, não estou, diz-me aqui o Rias Rio, o domínio do Sporting foi concedido pelo Porto. Está bem, foi concedido, mas se o Sporting tivesse sido um bocadinho mais competente, como costuma ser, no processo criativo, o Porto podia ter chegado lá com 2 ou 3 batatas. Podia ter acontecido. Bastava ao Sporting ser absolutamente eficaz, coisa que não foi na primeira parte. E teve só 2 situações de golo, é verdade, o remate do Mateus Nunes e aquela situação do Porro no final, mas teve muitas situações em que os médios conseguiam ganhar as costas dos médios do Porto, criando situações de 3-2 entre o lateral, o central e o médio, a atrair e depois bola nas costas e espaço para correr para o Mateus Nunes, que tomou quase sempre a opção errada no jogo de ontem, neste tipo de situações. E além disso, conseguiu muitas vezes entrar na área do adversário sem conseguir criar, de facto, situações de perigo para poder vir a fazer golo. Portanto, inteligência tática do Sérgio Conceição, sim, mas aqui não há verdades absolutas. Eu estou sempre a dizer isto. Mesmo assim, o Sporting podia e deveria ter saído na frente ao intervalo. Mesmo com um jogo muito encaixado. Ora, essa situação foi corrigida com o golo do Sarabia, praticamente a abrir a segunda parte, e aí o Flóculo Porto teria pensado, e diz-me aqui o Miguel M674, a chave do Porto esteve a manter o jogo equilibrado na primeira parte. Sim, é verdade, mas concordo consigo. E depois ir buscar o Otávio e o João Mário frescos ao banco, é um luxo, é verdade que sim. Diz o João Lopes, o Sporting foi melhor sem criar nada. João, não foi nada. Houve 2 situações de golo contra 0. Em condições normais, pelo menos uma teria entrado. E diz-me que o Porto podia ter levado 2 ou 3 batatas, como se o Porto não permitiu nada. Permitiu. Aí é que você está enganado, João. É que permitiu. O Sporting é que tomou sempre más opções em momentos de criação. Então, acabei de explicar aqui. Em condições normais, aquelas bolas que o Mateus Nunes ganha nas costas do meio-campo adversário, com espaço para correr, toma boas decisões, faz o passe no momento certo. Ontem nunca fez. Porque há aqui 2 processos. Há o processo de construção e há o processo de criação e há o processo de definição, até depois, mais à frente. E o Sporting, sendo sido muito melhor no processo de construção, tendo criado condições para entrar em zonas de criação, não foi capaz depois de definir em boas condições. E é preciso... Isto aqui não é só olhar para os remates à baliza, amigo. Há aqui muito mais em jogo. Bom, e a dizer, o Porto, nessa altura, tinha previsto, de facto, estrategicamente, fazer entrar o Sarabia, o PP e o João Mário. Para quê? Para ganhar largura e profundidade no corredor direito. O Otávio dá muito mais combatividade, criatividade e passos de ruptura à zona do meio campo. O PP entrou muito bem ontem também. A equipa aí estaria mais próximo daquilo que é o seu 11 titular para poder dar a estocada final. Agora, esta estocada final seria provavelmente mais... e diz-me aqui o Gueditos. O Porto podia ter levado 2 ou 3 batatas na primeira parte. O Sporting podia ter levado 4 ou 5 na segunda. É verdade. É verdade. E depois? E diz o Luís Cordeiro na segunda parte, é que vocês parecem que estão aqui a medir competência. Não sou um DEP, eu quero lá saber quem é que foi. Se foi, não sei o que, os meus é que podiam ter feito e os teus é que não fizeram. Está bem. Estamos aqui a falar daquilo que aconteceu.
O Sporting criou na primeira parte, não foi competente. O Porto criou na segunda parte, muito mais. Eu comecei por dizer isso. O Sporting foi melhor que o Porto na primeira parte. E o Porto foi muito melhor que o Sporting na segunda. Pronto, está aqui tudo resumido. Parece que vocês precisam sempre de encontrar alguém contra quem protestar. Não têm que protestar, estamos todos a dizer a mesma coisa, amigos. Estamos todos a dizer a mesma coisa. Bom, estava a dizer, se, e aqui há sempre um se, não é? A questão é que o Sporting, a seguir ao penalti, e o Ruben Amorim identificou bem isso, a seguir ao penalti, o Sporting desmoronou. E aqui é importante para o Sporting perceber porque é que desmoronou. E aí, de facto, o Porto podia ter feito 3 golos. Ou 4. Sem dúvida nenhuma. O Sporting perdeu completamente as referências em campo. E perdeu as referências em campo porquê? O Paulo Neves diz... O Paulo Neves gosta muito de ser do contra. Diz a construção do jogo é como pisca-pisca. Umas vezes funciona, ontem não. Ontem funcionou para o Sporting que funcionou. O que não funcionou foi a construção... Foi a criação. Deixem-me só parênteses aqui. Porque no outro dia dei aqui uma informação errada. Pergunta-me o Vasco Batista se o Mafra pode ir à Liga Europa. Pode, desde que ganhe a Taça de Portugal. Se for à final e for finalista vencido, seja com o Porto ou com o Sporting, não vai. Porque aí quem vai é o 6º classificado do campeonato. Mudou isso na UEFA mais recentemente. Fecha parênteses, parágrafo, travessão, e vamos voltar ao jogo de ontem. Ora bem, o que é que aconteceu a partir de determinada altura? O Sporting desmoronou do ponto de vista tático, porque a equipa passou a dar muito espaço, do ponto de vista físico, porque parece que a inteligência dos jogadores do Porto fazia sempre... E aqui o Ruben Amorim disse também uma coisa interessante ontem. É que quando a equipa está bem taticamente, corre menos e é mais eficaz. E é verdade. O Sporting provavelmente ontem, na segunda parte, até correu mais. Pronto. Aí está toda a gente centrada na questão das batatas. Pronto. Ok. Então só me tem com o meu clube. Está a dizer que eu podia ter levado 3 ou 4. Ai, que se levassem a primeira, a seguir caía um meteorito e o jogo acabava. Pronto, está bem. Ok. Fiquem com a vossa, eu fico com a minha. Bom, ia a dizer, a partir de determinada altura, o jogo tornou-se impossível para o Sporting. Porque a equipa desmoronou taticamente, perdeu completamente as referências, e eu acho que desmoronou sobretudo mentalmente. Porquê? Porque já se tinha visto isto, por exemplo, no jogo com o Braga. No jogo com o Braga, o Sporting sofre o gol do empate de penalti e a seguir perdeu, como foi precipitado, quis cair demasiado rápido em cima da área do adversário e com isso perdeu completamente as suas referências. E porquê é que isto acontece? Porquê é que quando o Sporting sofre um gol de empate de penalti, a equipa reage desta maneira? E eu aqui... Já sei, agora estão os portistas todos aqui a insultar-me. Batata, se o Porto sofresse um gol, a seguir marcava logo 18. Toma, vai buscar. E agora vão ser os sportinguistas que me vão bater a seguir. Porquê? Porque eu acho que aqui há muita responsabilidade de cima. Porque quando o discurso do Sporting se torna... São 40 anos disto. Agora até disse a Porto. Até disse 40 anos. Vejam lá. Quando o discurso do Sporting se transforma em são 40 anos disto e não há nada a fazer... Isto passa para a cabeça dos jogadores. E quando os jogadores estão em campo muito mais centrados na atuação do árbitro do que da equipa, o mais normal é que acabem por se dar mal. E foi isso que aconteceu a seguir ao... Pronto, já está aqui o Miguel Ramos a dizer que o Sporting cai sempre após os penaltis porque não aguenta os colinhos. Pronto, está bem, é isso. Ok, se quer acreditar nisso, amigo, acredite. Acredite nisso. Acredite nisso e a seguir, quando voltar a acontecer, volta a dizer a mesma coisa. E depois, olha, depois queixe-se, vá-se queixar, meta uma senha na repartição e vá fazer queixinhas. Porque é assim que a coisa funciona. Os jogadores estão lá para jogar, não é para estar preocupados se o árbitro faz isto, ou aquilo, ou aquilo outro, ou não sei o quê. E quando o próprio presidente torna discurso de Estado a questão do são 40 anos disto, se calhar até são, se calhar ele até tem razão, não estou aqui a dizer que tem ou que não tem. Só que não é assim que as coisas se... E é muito importante que estas coisas não passem para o balneário. Porque se estas coisas passam para o balneário, o que acontece é que a equipa perde a concentração. E foi isso que aconteceu ontem. E na segunda parte, de facto, querem que eu diga batatas outra vez, eu digo. Na segunda parte, de facto, o Porto podia ter enfiado
quatro batatas. Enfim, 5 já é um exagero. Mas podia ter enfiado lá 4 batatas. E agora vêm os sportinguistas dizer, ai não, porque se enfiasse a segunda, a seguir vinha uma nave espacial e era tudo raptado. Pronto, está bem. Mas foi isso que aconteceu. Se quiserem centrar-se na narrativa da parcialidade, que é a narrativa que vos é transmitida todos os dias pelos vozes, pela propaganda dos clubes e pelos comentadores engajados, estejam à vontade. Agora, daqui não levam disso. Daqui o que levam é a apreciação o mais neutra possível face à situação. E a minha apreciação neutra em relação àquilo que se passou ontem é esta. Bom, diz o Paquito Rosário, a uma determinada altura o Adam queria bater uma falta e teve de ir buscar às mãos o Slimani, que estava focadíssimo a protestar com o Soares Dias. Por acaso não me apercebi disso. Diz o Miguel Ramos, calma, foi só um jogo e ainda falta outro para determinar o finalista. Verdade. E aqui tem toda a razão também. Tem toda a razão também. A eliminatória não está resolvida. Metam isto na vossa cabeça, porque não está. Da mesma maneira que o Sporting foi capaz, muito recentemente, de ir ao Porto e estar a ganhar por 2-0 até à expulsão, nesse dia, mal feita, do Coates. Aí estava 2-1 já, mas o Sporting ainda estava relativamente bem no jogo. Também pode voltar a conseguir fazê-lo na Taça de Portugal, até porque se o Porto continuar na Liga Europa, o Sporting vai estar muito mais folgado nessa altura. Portanto, da mesma forma que vos digo que não há aqui uma influência clara no campeonato. Também acho que a eliminatória não está resolvida. Diz o João Lopes, com 1-3, a eliminatória teria ficado resolvida. Olha, não sei. Não faço a mínima ideia. Pode acontecer. Pode acontecer que sim. O Fábio F. diz-me para mandar um abraço para o Fernando e o Álvaro. O Álvaro eu conheço, o Fernando agora de repente não estou a ver quem seja, mas pronto, vai daqui um abraço. Se calhar o Álvaro nem é o Álvaro que eu estou a pensar. Bom, vamos lá ver. O jogo foi aquilo que foi. Eu acho que foi um bom jogo, feitas as contas. No final houve aquele momento de perda de cabeça também do Ruben Amorim. Acho que a coisa foi muito bem tratada depois na conferência de imprensa, tanto pelo Ruben como pelo Sérgio Conceição. Estiveram os dois bem aí. Não esteve bem o Ruben Amorim na forma como se dirigiu ao Sérgio Conceição no final do jogo. É importante que se diga isto. Ele próprio tem noção disso, com certeza, porque o disse. Também tem noção que não é perfeito e também disse isso. Não é nenhum santo e também disse isso. Agora tem que controlar ali um bocadinho mais aquela ira, porque, aí está, isso também se transmite para os jogadores. Não é porque parece bem ou parece mal. E eu já disse isto acerca do Sérgio Conceição nos dias em que o Porto não ganha. Aquilo transmite-se aos jogadores. E os jogadores depois perdem. E há bocadinho dizia-me aqui o Paulo Neves que os jogadores são... Onde é que está? Os jogadores não se deixam influenciar por discursos. Eu acho que não se deixam influenciar pela generalidade dos discursos. Mas quando estamos aqui a falar de um discurso de Estado que vem dizer que vocês, que estão do meu lado, são sempre prejudicados, eu acho que eles têm tendência a interiorizar isso, quando isso se torna uma teoria de defesa da cor e do emblema, e então aí, se calhar, eles começam a achar que, de facto, estão a ser prejudicados. Bom, estamos a chegar ao final do programa de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí. Lembrar-vos que podem subscrever o meu Substack, tadeia.substack.com. Podem subscrever a versão gratuita ou a versão paga, a versão premium, que só vos custa 4,30€ por mês. Hoje vamos ter 2 artigos para subscritores premium. Vai haver, como há sempre, todos os dias, às 3 da tarde, está o João Lopes. Comparem a diferença das críticas ao Sérgio Conceição e ao Ruben Amorim por atos iguais. As minhas são iguais, ó João. Disse do Ruben aquilo que digo sempre do Sérgio. Exatamente a mesma coisa. Portanto, qual é a sua dúvida? Você gosta... Ó João, a sério, tenho muito respeito por si, porque você está aqui todos os dias. Mas você gosta muito de empranhar pelos ouvidos naquela ideia de que está tudo contra mim. Está o mundo todo contra mim. Você ficava bem no Sporting, vou-lhe dizer. Ficava bem, a sério. Embora o discurso do Porto também seja, há 40 anos, este, de facto. O discurso do mundo todo contra nós, contra o Norte, o inimigo externo. Esta ideia do inimigo externo já foi chão que deu uvas. Acreditem em mim. E isto vale tanto para os esportistas, que continuam a achar que a imprensa centralista e os médias centralistas estão sempre contra o Porto,
como vale para os sportinguistas, continuam a achar que os árbitros estão sempre contra o Sporting. Pronto, é assim, vale para todos. Esqueçam lá isso, o inimigo externo, centrem-se naquilo que as vossas equipas são capazes de fazer. E a dizer, hoje há 2 artigos para subscritores premium, ao F80, como há todos os dias, às 15 horas, com mais um jogador que faria anos hoje. Além disso, há às 6 da tarde um artigo especial dos donos da bola sobre os donos dos clubes no Brasil e a alteração da lei que veio permitir a entrada das sociedades anónimas de futebol. Já sabem, para ler têm que ser subscritores premium. Se quiserem ficar apenas pelo último passo e pelo futebol de verdade, têm a opção de serem subscritores gratuitos e aí não pagam nada e passam a receber tudo no vosso e-mail. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Queria lembrar-vos que podem continuar a comentar, podem deixar o vosso like, partilhar e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.